Olá, meus amigos, uma ótima quinta-feira a todos vocês. Venho através desse vídeo trazer algumas informações, conversar um pouco, com vocês a respeito das coisas que andam acontecendo no nosso país. De antemão, eu peço aí que vocês deem like aí, compartilhem, tragam pessoas para se inscreverem também, façam textos também, vídeos, escrevam cartas, conversem com seus representantes aí no parlamento, cobrem ações efetivas, de combate tanto a doença, esse problema da pandemia que se encontra no país, como a pessoa que facilita com que esse problema persista, esse problema se estenda. Nós sabemos que no mundo inteiro ele persiste, o problema persiste, porém, todos os países estão tomando todas as medidas possíveis, necessárias para poder atenuar aí o problema, amenizar o problema. E aqui não, aqui se colabora, aqui faz de uma forma com que facilita com que o vírus se propague. O vírus ele acaba tendo uma propagação tão grande que cada dia nós vamos vendo aí nossos parentes, irmãos, amigos partindo desse mundo para outro, saindo desse plano para outro, pessoas que poderiam estar conosco, pessoas que vão aí passar aí várias datas comemorativas desse ano, e tem gente aí que acaba até comemorando sem nenhum tipo de razão, porque não tem como você comemorar datas comemorativas numa situação que estamos. Nós, principalmente até aqui perto também de casa aqui, nós sempre vemos pessoas comemorando aí festas, aglomerações, fazendo aí cerimônias num momento atípico, um momento aí que não era para estar do jeito que está. As pessoas aí que se aglomerando, festejando, bebendo, as pessoas perderam aí a noção, a empatia, o bom senso. E aí nós ficamos assim perplexos, sem saber o porquê desse tipo de situação. Nós víamos aí muito nos tempos lá atrás, no ano passado principalmente, quando na Itália, por exemplo, que na época era o epicentro, 7.000 mortes deixava as pessoas perplexas, as pessoas ali de uma tal forma desolada, que a gente ficava, a gente pensava, como é que pode acontecer uma situação dessa, Por como que vem acontecer uma situação dessa, como chegou a isso, e agora acontece aqui, próximo de nós, e as pessoas indiferentes naturalizaram a doença, uma doença que originariamente na sua, ali no começo dela ali, ela não é não chega a ser uma doença, ela é um vírus. Depois que ela infecta a primeira pessoa, aí e sai se propagando de pessoa para pessoa, aí sim se torna doença. Mas na natureza não, na natureza é só o vírus. E se você tem ações aí governamentais que você dificulta a relação do homem, a interação do homem com esse meio, ou pelo menos, se caso tenha essa interação, tenha que ter essa aproximação e essa relação do homem com a natureza, que se tenha, mas com um cuidado devido, e não de qualquer forma, para que essa pessoa venha se infectar e depois saia propagando a doença para cima e para baixo, e aí vire o que virou, pandemia, sindemia, que aí é onde vem o termo sindemia, que os médicos agora, de uma revista muito importante aí no meio científico, eles classificam, que é ações sistêmicas, de sinergia, que elas numa direção, elas acabam facilitando a disseminação do problema, a disseminação do vírus. Se o poder público não faz de tudo para poder diminuir a propagação, incentivando as suas populações ao uso de máscara, o álcool em gel, fazer campanhas educativas, mostrando a importância da vacinação, não sendo omisso, comprando as vacinas na data correta,
muitas vacinas vão ser perdidas de pessoas que já tomaram, porque não tem a segunda dose, e ela só funciona se tiver a segunda dose junto. E aí o governo federal na época falou assim, não, pode aplicar logo todas essas que estão aí, porque vai chegar outras, né, e vai dar para dar a segunda dose, e não chegou. E aí o prazo está para se expirar, ou já se expirou, e né, vai perder a validade, a pessoa vai ficar como se não tivesse sido vacinado. É lamentável que esse tipo de coisa aconteça e as pessoas não consigam relacionar o problema a uma pessoa que quis ser presidente da república, mas não quer governar, ou se governa sempre no sentido contrário, de amenizar o sofrimento das pessoas. Isso com apoio de muita gente, dizendo que autoriza. Autoriza o quê, gente? Autoriza o quê? A propagação, né? A disseminação, né? Propaga com que ele incentive aglomerações, que faça com que as pessoas saiam para as ruas, que peguem a doença. Saiu uma pesquisa, se vocês quiserem procurar aí, pode procurar na internet aí, no Google mesmo, sobre as cidades bolsonaristas que estão morrendo mais pessoas do que uma cidade que não é bolsonarista. Porque as pessoas levam bem a cabo o discurso, né? A questão bem ideológica dele. Então ele fala assim, ó, esse negócio de máscara não tem serventia. Todo mundo vai pegar, é uma gripezinha. Vamos pegar para ter uma imunidade de rebanho. Aglomerem, não usem álcool. Esse negócio de lockdown não presta, isso aqui. As pessoas vão, né, normalizando, naturalizando, ficam sem máscaras, não usam álcool em gel, se aglomeram, pegam a doença, transmitem para os seus parentes, a cidade fica toda infectada. E às vezes a gente pensa, se ficar toda infectada, talvez tenha-se uma imunidade de rebanho ali, mas não, porque todo mundo começa a pegar primeiro vírus ali, uma dessa, né, o vírus, dependendo da quantidade de pessoas que está se propagando, ele se muta em alguma pessoa e cria uma nova cepa. E essa nova cepa vem, infecta de novo uma pessoa que já pegou uma primeira vez, mais um outro vírus e mais fraco, essa pessoa vem a óbito. Então, do ponto de vista ético e moral, também não é viável. Porque se você faz isso, você pode até quase dizimar a sua população. Mas o pensamento do presidente é meio que isso. Um fascismo subjetivo. Um pensamento nazista, onde lá no Hitler, lá na Alemanha, era um pensamento objetivo, de acabar mesmo e matar as pessoas na câmara de gás, por exemplo, nos campos de concentração, fora, né, de outras formas, para que se, né, sobrepor, né, a raça ariana, a raça pura, né, se sobressaísse. Então ele ia matar as outras pessoas em detrimento da vida da nação, mas a nação que ele considerava que era a nação pura, né? Um povo superior. Aqui é a mesma coisa, não deixa de ser. Tem uns que falam que é necropolítica, é um plano higienista também, né? Um plano aí para poder diminuir os gastos com previdência social. Muitas pessoas que morrem são aposentadas, pensionistas. E aí salva-se a nação em detrimento da vida das pessoas. Que pessoas? As pessoas mais pobres, as pessoas de periferia, as pessoas mais necessitadas, mais humildes, e as que são mais fortes, que podem fazer todas as medidas de não propagação do vírus, usam álcool em gel, né, máscara, moram em condomínios gigantescos e a casa do cara, né, tem um jardim gigante, dificilmente tem como ele ficar muito próximo do outro, diferentemente das favelas, ao qual não tem nenhum afastamento, nenhum isolamento de uma pessoa para outra, e nem ali um saneamento básico adequado. Então acaba que essas pessoas é que sobrevivem, esses ricos, essa grande elite é que fica aí, infelizmente. A gente vimos aí muitas pessoas indo, muitos artistas, muitas pessoas anônimas também, parentes, irmãos, amigos, familiares nossos. Morreu aí o Paulo Gustavo, que, né, segundo os evangélicos que apoiam esse governo federal aí, fizeram campanha e muitos ainda estão ali apoiando e dizendo que é um enviado de Deus e tudo mais. Teve até um pastor aí da Assembleia de Deus que, né, segundo ele estava orando para que o Paulo Gustavo morresse. Aí eu digo, né, onde está o cristianismo dessas pessoas? Aonde, né, foi parar aí
a empatia, a sensibilidade dessas pessoas, o amor ao próximo. Então assim, vocês verem como essas pessoas, e eu não falo todos eles, mas mais de 90% desses evangélicos aí, eles propagam esse tipo de coisa, né? Eles têm um ódio no coração, eles vivem o Velho Testamento, eles não vivem o Novo Testamento de Jesus Cristo. Perdoai não 7, mas 70 vezes 7, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não tem nada disso para esse pessoal, né? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Então assim, nada disso funciona com eles. Eles seguem tudo ao contrário, dizem que são cristãos, porque vivem dentro de igrejas, com bíblias embaixo do braço, gritando, se jogando no chão, cantando louvores igual eles falam, e dizem que vão para o céu por causa disso. Será que se tem um Deus que exista, e tem um paraíso, um céu, é esse tipo de gente que Deus vai puxar e vai levar para lá? Ou, né, um rapaz igual o Paulo Gustavo, que fazia, né, além de humorista e um grande humorista, né, fazia suas doações, né, coisas de benefícios ali para pessoas que precisavam, doou 1,5 milhão ali para uma ONG da irmã, né, trabalhos da irmã Dulce aqui em São Paulo, né, fez ali uma doação à construção de um hospital, né, de combate ao câncer. Padre Júlio Lancelotti acabou falando isso. Será que, né, esse tipo de cristianismo, esse tipo de exemplo que Cristo queria, não era isso que Cristo pregava? Quem será que é mais fácil ir para esse paraíso, para o céu? Não, mas as pessoas acham que não, porque elas vêm sempre colocar a questão da sexualidade da pessoa e tudo mais. Pessoas que eu não sei o que elas fazem nesse plano, para pensar a coisas absurdas, ao invés de ficar batendo em cima disso, fazer o bem sem olhar a quem, ir atender os mais necessitados, né, os que estão precisando do auxílio, precisando ali de uma palavra de conforto, né, os enfermos precisando ali de uma ajuda. Eles não ajudam nunca. A maioria das coisas deles que sabem fazer é pegar dízimo aí dos mais coitados, dos mais necessitados e só. Nada além disso. Então, se você diz que é cristão isso, aquilo, comece a colocar a mão na consciência e pense se você está seguindo o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. Né? A maioria não. A maioria não segue. Bom, mais de 90%. Vamos lá, eu vou ler algumas informações aqui. Queiroga desmente Bolsonaro e nega guerra química originária da China. Em depoimento na CPI da Covid, o ministro da Saúde disse que desconhece indícios de que a China, como disse o presidente, né, ontem parece, criou um coronavírus em laboratório e promoveu uma guerra química. Ele afirmou ainda que as declarações não afetam a relação com o país. Por enquanto não. O governo chinês não se pronunciou. Mas uma hora que esses caras que uma hora, dependendo da situação, a pessoa vê, fica te xingando, fica levantando insinuações contra a sua pessoa, uma hora você cansa. E se cansar, nós brasileiros vamos pagar o pato. E vai ser uma fome que nem se, não tem como se medir, gente. O maior parceiro comercial do Brasil que compra as coisas aqui. Muitas pessoas podem falar, mas o Brasil tem muitas coisas para vender e eles precisam das nossas coisas. Não necessariamente. Eles têm o dinheiro para comprar, tem muito dinheiro para comprar. E tem quem venda também. Tem soja nos Estados Unidos, carne, tem a Argentina também, tem muita, tem muito produção de carne, minério tem outros países aí. Então as pessoas têm que colocar na cabeça e ter um pouco mais de responsabilidade. Se o presidente da República não tem responsabilidade e toda hora ele nos coloca num problema diplomático que pode acarretar em problemas futuros para nós, destruindo a nossa economia, esse cara não pode estar lá de maneira alguma. Já não poderia estar pela ineficiência e despreparo dele e todos os crimes que já cometeu. E agora, durante a pandemia, pela sua omissão, seu negacionismo e ainda com esse tipo de fala, ao qual, acaba colocando o Brasil numa posição, de isolamento, porque briga com todos os seus parceiros. Era feito esse tipo de conversa aí, fiada aí, pelo Ernesto Araújo, que não está mais no Ministério das Relações Exteriores. Agora temos o próprio presidente falando calhordice também. Não é possível, gente.
Renan Calheiros quer capitã cloroquina na CPI da Covid. O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, anunciou o requerimento quando o ministro Marcelo Queiroga não quis responder se apoia ou não a oposição de Jair Bolsonaro favorável ao uso de cloroquina. A ideia é convocar a secretária, né, não sei se vocês lembram dela, né? A secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, para depor na comissão. Essa mulher, ela foi até o Amazonas, mais o Pazuello, e ficaram lá fazendo propaganda e praticamente induzindo e empurrando com que as secretarias municipais elas receitassem cloroquina, né? Então eles foram ali fazer pressão nesses secretários, nesses médicos lá do estado do Amazonas, e não se atentaram, ou pelo menos se tiveram ali a informação que com uma semana iria faltar o oxigênio, e não tomaram providência. Levantaram o problema de uma coisa, ficaram incentivando para o uso de remédio ineficaz e se esqueceram de se preocupar com o que realmente deveria se preocupar, que era a falta de outros insumos. Nesse caso lá foi a falta do oxigênio. E aí aconteceu aquele desastre que aconteceu, muitas pessoas morreram por falta de oxigênio. E aí as pessoas, né, não querem classificar o presidente da República como genocida. E é o que então? Que tipo de governo é esse que faz isso propositalmente? E se não é propositalmente, esse governo não tem competência, é incapaz de ver os problemas, se antecipar. Que tipo de governo é esse? E as pessoas que elegeram esse tipo de governo ainda acham que isso é bom? Para quem? Fora os problemas que nós já temos no país. A inflação alta, o preço dos alimentos lá nas alturas, um absurdo. Pessoas perdendo trabalho, perdendo renda, salários sendo cortados, poder de compra do salário mínimo, até mesmo porque o salário mínimo não tem mais aumento real acima da inflação. Benefício aí que era o auxílio emergencial foi cortado aí para muitas pessoas, muitas não receberam agora, e as que receberam bem menos do que um terço ainda do que estavam recebendo no ano passado. E aí você pega tudo subindo de preço. Gasolina R$6, dólar R$6. Aonde nós vamos parar? E aí os serviços todos em colapso. Saúde, educação não tem. As crianças não podem ir para uma escola, mas cadê o incentivo para que elas possam tentar estudar em casa, já que eles falam tanto em ensino à distância, né? Foi vetado pelo presidente da República o acesso de internet de banda larga em todas as escolas, né? Todas as escolas públicas. É isso, e as pessoas falam que tá bom o governo. Depois de apagar vídeos no YouTube, Alexandre Garcia insinuou ao vivo que pode pedir demissão da CNN. Já vai tarde, e uma trolha dessa aí não era para trabalhar em lugar nenhum mais, nem ser escutado, porque só desinforma, gente. Um camarada desse aí, ele só serve para desinformar, para colocar a pessoa num estado de negação total da política, do mundo. E aí nós elegemos, né? Aí é eleito esse tipo de cidadão no país, como presidente da República. Negacionista, maluco. E aí nós pagamos o pato. Estamos aí, ó, num problema que para sair tá difícil. Queiroga tenta fugir de responder se apoia ou não cloroquina. Eu tava vendo aí um pedaço aí da CPI. O cara não fala, não responde nada com nada. Fica tentando embromar. Sabe aquele cachorro, quando o pessoal fala uma piada, quando o cachorro, né, quer cagar, que fica rodeando, né, em volta dele mesmo. Mesma coisa. Enrola, anda em círculos ali e não responde. Não fala sim ou não. Então esse tipo de gente é conivente, porque ele sabe que as declarações, as ações do presidente tá errada, mas ele não quer, porque tá lá no ministério ganhando, né, o seu salário. Tá sendo conivente, tá sendo o quê? Cúmplice também. E tá fazendo parte também, tá sendo, né, um agente também, né, ativo do genocídio, da matança. Não faço juízo de valor, disse ele, né? Afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que se esquiva de responder se compartilha da mesma posição de Jair Bolsonaro sobre o uso da cloroquina contra a Covid-19. Isso não é minha competência, disse ele. Falou isso em várias perguntas.
Então, para vocês verem como que é esse tipo de gente, né? Ou corre, deixa de não ir, porque diz que teve, né, ali aproximação com pessoas que possam, né, possivelmente possam estar acometidas da doença, ou quando vai faz esse tipo de coisa, não responde nada com medo, né, se desvia das respostas, das perguntas. Queiroga confessa que decreto de Bolsonaro sobre Covid-19 não passou pelo Ministério da Saúde. Em depoimento à CPI da Covid, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confessou que o Ministério da Saúde segue alheio às decisões de Jair Bolsonaro e não teve participação no decreto do governo, né, sobre a Covid-19, né, foi feito aí. Então ele está dando a entender, né, um decreto que o presidente da República pretende implementar, né, para impedir as medidas de isolamento, né, igual ele falou que pode declarar o estado de sítio, para, né, que não se deixe os governadores declarar ali, ou decretar em cada estado, né, melhor dizendo, as medidas de isolamento, né, isso, aquilo, fechamento de algumas coisas, sendo que o próprio STF deu essa atribuição, mas não só para os estados e municípios, que tem essa legitimidade, tem essa autorização, mas era um trabalho em conjunto, são competências ali dos três, né, das três entidades aí do nosso país, que era ali o poder público municipal, o estadual e a União, a federal. E a União não fez nada. Diz que passou dinheiro para os estados, mas com atrasos, se passou isso, né? Se passou, porque 1/3 do dinheiro do Ministério da Saúde não foi repassado, né? Não foi gasto. Nós sabemos disso. Mas ficam tentando jogar ali cortina de fumaça e jogar essa culpa para os governadores, para tirar aí, né, o foco de cima dele por causa da CPI. Mas, né, isso vai vir à tona, nós sabemos disso. E isso que ele falou aí, né, que o Queiroga confessou sobre o decreto de Bolsonaro, que ele não, né, que não passou por ele, não fica sabendo, aí acaba que ele legitima o que o Mandetta diz, ele acaba ali, né, confirmando o que o Mandetta diz, que o Bolsonaro, ele tem uma equipe, como se fosse um outro Ministério da Saúde, paralelo ao Ministério Oficial. Muitas coisas que eles decidem lá, que aí é o que o Bolsonaro acaba colocando em prática. É lamentável que nós tenhamos chegado nessa situação de um Ministério da Saúde que, mesmo em qualquer tipo de governo, tinha ações públicas, ações políticas, né, viáveis e que conseguia dar alguma resposta a algum problema de saúde, né, ele conseguia atender sua população. Agora não. Agora é o que estamos vendo aí. Mais de 414 mil pessoas já morreram e estamos aí sem saber como sair desse tipo de situação. É lamentável, gente. É lamentável e muito lamentável. Carlos Bolsonaro retoma controle da comunicação da presidência e reativa o gabinete do ódio. O filho 02 de Bolsonaro está mais uma vez no controle da comunicação da presidência e o gabinete do ódio voltou a funcionar a todo vapor. Mais desinformação, né? Mais fake news, mais pessoas vão cair na laia dessa turma. E cabe a nós não deixarmos isso acontecer. Vamos ficar vigilantes, vamos politizar as pessoas, esclarecer as pessoas, fazer aí a circulação correta circular, se ver mentiras aí, fake news, desmentir, para que nosso país não caia num buraco do qual nós não consigamos sair, gente. Nós também temos essa tarefa. Isso é uma missão para nós. Ok? Eu desejo a todos uma ótima tarde de quinta. E se cuidem, se protejam, tá? Deem like, compartilhem o vídeo, comentem aí, tragam pessoas para se inscreverem também. Até a próxima, tchau!